o meu pai, ele foi alcoólatra, né? Ele ficou 10 anos sem beber. Aí quando minha mãe morreu, o meu pai entrou em depressão e voltou a beber e ele desenvolveu um câncer no fígado. E assim, a gente levava, cuidava eu, meu ex-marido, e meu irmão, minha filha era pequenininha, tinha 1 aninho, a gente cuidava dele lá na minha casa. Tava bem ruinzinho, uma semana, menos de uma semana antes dele falecer, eu cuidando dele em casa, porque eles queriam mandar para um hospital de retaguarda, e a gente falou que não, que a gente ia cuidar dele. Então, aí o que que aconteceu? Ele ficava sem ir no banheiro, então ele começava a ficar variando, ele falava umas coisas assim que a gente não entendia, e ele ficou muito confuso, né? Aí a gente levava para o hospital, fazia lavagem, voltava, enfim. Chegou uma hora que ele não sabia mais quem era eu. Eu falava para ele, pai, quem sou eu? Ah, você é minha neta. A neta dele só tinha 1 ano, né? Um belo dia ele chega para mim e fala assim: acabei de voltar da capela. Aí eu falei: que capela? Aí ele falou assim: não, eu fui na capela. Quem me levou na capela foi o Policarpo. Aí eu falei: quem é Policarpo? Ele veio aqui, me pegou e me levou na capela. Falei: tá bom. Aí liguei para minha madrinha, que é a irmã dele. Perguntei para ela: ô tia. E ele, nesse tempo todo, ele estava dormindo, né? Falei: tia, quem é Policarpo? Ela falou: por que você está perguntando isso? Eu falei: porque eu nunca ouvi esse nome. Aí ela falou: o que que aconteceu? Aí eu contei pra ela, ela falou assim: Policarpo é um primo nosso que morreu há muitos anos. O seu pai nem conheceu ele. Aí eu falei: então, meu pai falou que ele veio aqui e que levou ele na capela. Então minha mãe, ela era mais espiritualizada e tal. Meu pai, ele não ia muito em lugar nenhum, assim, sabe? Então, parece que ele veio, tipo, buscar ele, sabe? É muito louco isso. E aí ela contou a história do Policarpo. Policarpo era um homem muito rico, que morreu maltrapilho, mas com muito dinheiro. Então, ele era um cara simples, que andava como um mendigo em São Paulo, há muitos anos atrás. E quando ele morreu, saiu até uma matéria, tipo, morre o mendigo rico, o mendigo milionário, não sei, da Pompeia, não lembro de onde que era ele. Mas, enfim, diz que o Policarpo veio buscar ele. Alguns dias depois, ele faleceu. Em São Paulo, a lenda do mendigo rico da Pompeia é mais do que um mero conto urbano. É uma alegoria de riqueza oculta e iluminação espiritual disfarçada sob a aparente pobreza. Essa narrativa antiga é um reflexo profundo da dualidade entre aparência e essência, entre o visível e o invisível. A essência dessa lenda revela-se na figura do mendigo que, apesar de sua aparência humilde e vida de penúria, acumula uma fortuna secreta ao longo dos anos. Quando o mendigo morre, seus pertences, antes desapercebidos, revelam-se repletos de riquezas, escondidas em locais inusitados. Esse fenômeno transcende a realidade material e adentra o campo do esoterismo, onde a verdadeira natureza das coisas é oculta e apenas revelada sob certas condições. No plano esotérico, o mendigo é visto como um símbolo da alma iluminada que, apesar de viver em um estado de simplicidade e humildade exterior, detém uma riqueza espiritual profunda. Sua fortuna oculta é uma metáfora para o conhecimento secreto e o poder interior que ele acumulou ao longo de sua jornada. O mendigo rico não é apenas um ser material, ele é um arquétipo da sabedoria escondida que desafia as percepções comuns e os julgamentos superficiais. A história ganha um novo significado quando se entrelaça com elementos sobrenaturais, como a visita de um espírito, como o de Policarpo, um primo distante do mendigo. Policarpo, que também é um símbolo de riqueza oculta, aparece como um guia espiritual, levando o mendigo a uma capela esotérica que representa a transição para um plano de existência superior. A lenda, portanto, ensina lições profundas sobre a natureza da realidade e a importância de ir além das aparências. Ela revela que o verdadeiro valor e a verdadeira riqueza não são sempre visíveis,
e que o conhecimento espiritual e a iluminação frequentemente se escondem sob camadas de simplicidade e humildade. A narrativa do mendigo rico da Pompeia nos convida a refletir sobre a dualidade entre o visível e o invisível, e sobre como as verdades mais profundas podem ser reveladas apenas quando menos esperamos. Esse conto urbano é, assim, uma expressão esotérica das complexidades da existência humana e das formas ocultas pelas quais o universo opera, desafiando-nos a olhar além da superfície e buscar o verdadeiro valor em cada aspecto de nossas vidas.